então continuar a história aqui do calendário mágico de Natal que Joaquim e sua família têm aberto diariamente, nós junto com eles, escutando aqui, aprendendo a história, aprendendo sobre fatos importantes da história, sobre cidades que mudaram de nome ao longo da história, revisitando catedrais que hoje já não existem mais. Então hoje, 20 de dezembro, algo de repente caiu do céu. No domingo, dia 20 de dezembro, Joaquim acordou com o despertador tocando no quarto da mãe e do pai. Quase nunca punham o despertador para tocar no domingo. Mas deviam estar com medo de que Joaquim acordasse primeiro e abrisse o calendário mágico sem que eles estivessem presentes. Dito e feito, dali a um instante estavam os dois no quarto. Joaquim abriu a portinha com o número 20. Viram a figura de um homem deitado no chão, olhando para cima para uma forte luz que brilhava no céu. Que figura estranha, disse a mãe. Mas o pai já estava impaciente. Vamos ler. E hoje era a vez do pai. Querubiel, Querubiel. Uma procissão ia caminhando pela Ásia Menor. Durante o século III, ela passou rapidamente pela Panfilha e pela Cilícia, ao sul das altas montanhas Taurus. Cruzou rios, bosques, pomares e planaltos. Às vezes, os peregrinos caminhavam por colinas íngremes, com velhos túmulos escavados na rocha. Às vezes, abriam caminho ao longo do mar, pisando na areia. Às vezes, passavam voando através de cidades romanas, como Atália, Seleucia e Tarso. Em Tarso fizeram uma parada e olharam em torno por alguns segundos. O anjo Efiriel lhes contou que fora ali que Paulo nascera. No caminho, os peregrinos passaram por teatros romanos, arenas de esportes, portos, templos e arcos de triunfo. De vez em quando, viam algo que poderia ter sido uma igreja cristã. A rota fora planejada de tal modo que eles não atraíssem muita atenção. Levaram um século para atravessar a região, mas só se mostravam na luz cinzenta da madrugada, antes que as pessoas despertassem. Mesmo assim, aqui e ali, eles davam sustos terríveis em algum guarda noturno ou algum pescador que ia lançar suas redes logo cedo. Em geral, apressavam o passo e o pescador ou o guarda noturno ficava ali, esfregando os olhos. Mas às vezes, Impuriel os acalmava, dizendo-lhes que não tivessem medo. O ser humano não costuma ver com muita frequência os anjos do Senhor. E mesmo quando os vê, a visão não dura mais do que 1 ou 2 segundos. Então, é fácil acreditar que você teve uma visão que foi uma ilusão, especialmente se você é um guarda noturno que não pregou os olhos durante as longas horas do seu turno. A misteriosa procissão seguiu rápido em torno do Golfo de Alexandreta, bem numa extremidade do Mediterrâneo. Daqui em diante, o caminho para Belém rumava para o sul, ao longo do litoral leste do Mediterrâneo. Chegaram à cidade síria de Antioquia, e passaram em frente ao portão da cidade. Estamos no ano de Nosso Senhor de 238, disse o anjo Efiriel. É aqui que começam as jornadas missionárias de Paulo. Devemos nos lembrar também que a palavra cristão foi usada pela primeira vez em Antioquia. Mas os discípulos de Jesus não eram cristãos? Perguntou Elizabeth. Sim e não, respondeu Efiriel. Levou muito tempo até que os primeiros cristãos começassem a se chamar de cristãos. E a primeira vez que isso aconteceu foi aqui mesmo, nesta cidade. Além disso, os cristãos se consideravam judeus. Paulo também era judeu, mas nas suas viagens missionárias, ele descobriu que os romanos e os gregos também podiam acreditar em Jesus. Paulo achava que eles não precisavam se tornar judeus para acreditar em Jesus,
não precisavam seguir todas as velhas regras escritas nos livros de Moisés. Isso porque Jesus não falou apenas para os judeus. Ele tinha algo a dizer para todas as pessoas do mundo. Os reis magos se aproximaram de Efiriel. Somos sábios do Oriente, disse Gaspar, e reis da Núbia, de Sabá e de Egríscula. Nenhum de nós é judeu. Mesmo assim, estamos entre os primeiros a dar boas-vindas ao menino Jesus. Josué bateu contra a muralha da cidade. Para Belém! Para Belém! A procissão continuou a viagem. Efiriel disse que estavam a caminho de Damasco, capital da Síria. Depois de algum tempo, Efiriel lhes disse que parassem. Estavam num trecho deserto da velha estrada romana que passava através da Síria. Aqui está, disse Efiriel, apontando para uma papoula de um vermelho brilhante ao lado da estrada. Estamos 235 anos depois do nascimento de Jesus. Há 200 anos, um milagre aconteceu aqui e foi de grande importância para a história do mundo. Os três reis magos se enfileiraram e se inclinaram solenemente. Para mostrar que também concordava, o imperador Augusto fincou seu cetro no chão, no local exato que o anjo havia indicado. Os 4 pastores tentaram juntar o pequeno rebanho de ovelhas em torno do cetro do imperador. Este brilhava como um pequeno sol. Quirino, que antes tinha sido governador desse país, chamou a atenção de todos para a paisagem, dizendo: "É bom estar de novo em casa. Agora faz apenas 200 anos que eu era governador da Síria." "Desculpe fazer uma pergunta direta", disse Elizabeth, "mas acho que eu sou a única pessoa que não está entendendo o que vocês estão falando. Jesus não nasceu aqui, não é mesmo?" Efiriel riu. Não. No ano de Nosso Senhor, de 35 depois de Cristo, um judeu vindo de Tarso, na Ásia Menor, estava a caminho de Damasco. Seu nome romano era Paulo, mas seu nome judaico era Saulo. Quando jovem, tinha vivido em Jerusalém, onde estudou as antigas escrituras judaicas. Ali talvez ele tenha encontrado Jesus e ouvido o que ele tinha a dizer. Mas Paulo era fariseu, e os fariseus acreditavam que as pessoas podiam agradar a Deus seguindo todas as leis e preceitos que estão nos livros de Moisés. Então, ele se tornou um dos mais implacáveis perseguidores dos cristãos. Ele ajudava a jogá-los na prisão e chegou até a ajudar a matar Santo Estevão. Nesse caso, ele era um grande tolo, disse Elizabeth. Efiriel e todos os outros concordaram. O anjo continuou: "Mas quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos ali, também teve uma experiência estranha. De repente, uma luz começou a brilhar forte no céu, e Paulo ouviu uma voz dizendo: 'Saulo, Saulo, por que você me persegue?' Paulo perguntou quem o estava chamando, e a resposta foi: 'Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se e vá para essa cidade, e ali você ficará sabendo o que deve fazer.' Paulo e os homens que o acompanhavam ficaram tão chocados que perderam a fala. Todos eles ouviram a voz, mas nenhum deles viu mais nada além de uma luz no céu. Impuriel concordou. Foi exatamente assim. A voz que eles ouviram nem mesmo disse: 'Não tema.' Paulo entrou na cidade de Damasco e se juntou à congregação cristã de lá. Em pouco tempo, ele se tornou o primeiro grande missionário cristão. Paulo era cidadão romano, falava grego e aramaico, que era a língua que Jesus falava. Também sabia ler os pergaminhos das escrituras em hebraico. Nas suas 4 viagens missionárias, ele pregou a mensagem de Jesus na Grécia e em Roma, na Síria e na Ásia Menor. Enquanto Efiriel falava, algo de repente caiu do céu. Aconteceu tão depressa
que Elizabeth não teve tempo nem de pular. Primeiro, achou que fosse um pássaro que tinha caído na terra, porque esquecera de bater as asas. Então, viu outro anjo postado na sua frente. Não tema, disse o anjo. Sou Querubiel e vou acompanhar vocês na última parte da sua viagem a Belém. O imperador Augusto pegou o cetro que havia cravado no local onde Paulo ouvira a voz vinda do céu. Os pastores deram um empurrãozinho nas ovelhas e Josué exclamou: para Belém, para Belém. Vamos lá. O pai deixou cair o papelzinho na cama. Espantoso. Abriu o atlas para mostrar como era a região em que viajaram no século 3 depois de Cristo. Repetiu todos os nomes e os apontou no mapa. Era como se estivesse cantando uma canção. Panfilha, Cilícia, Atália, Seleucia, Tarso, Antioquia. Como era domingo, tinham bastante tempo. Já haviam começado a se preparar para o Natal, lavando as toalhas de mesa, esfregando o assoalho, assando bolos e colorindo os docinhos de marzipan. Naquele dia, a mãe e o pai leram vários atlas e enciclopédias. Queriam saber mais sobre os lugares por onde os peregrinos haviam passado. Estou me sentindo como se estivesse de volta à escola, disse a mãe rindo. O pai leu alto um trecho de um livro da Bíblia chamado Atos dos Apóstolos, no qual havia muita coisa sobre Paulo. Está aqui, encontrei, enquanto ele estava a caminho. Enquanto ele estava a caminho, próximo de Damasco, de repente uma luz brilhou no céu, iluminando tudo ao redor. Saulo caiu e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante e entre na cidade, e lá você saberá o que deve fazer. E os homens que viajavam com ele ficaram sem fala, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo então levantou do chão, e quando seus olhos se abriram, ele não viu ninguém. Mas os outros o tomaram pela mão e o conduziram até Damasco. E ele ficou 3 dias sem enxergar, e também sem comer nem beber. Era estranho para Joaquim ver o pai sentado na cadeira de balanço verde, lendo a Bíblia. O pai pôs o pesado livro no colo e disse: Na verdade, este livro é tão incrível quanto o calendário mágico de Natal. Joaquim estava jantando quando o telefone tocou. A mãe atendeu e passou para o pai. Sim, disse o pai, sou eu mesmo. Claro, aconteceu há muitos anos. Não, eu compreendo. Sim, é uma foto bem nítida. Certeza absoluta. É a Basílica de São Pedro ao fundo. Eu também não teria perdido a esperança. Não, não mesmo. Tudo que nós temos é esse estranho calendário que veio parar nas nossas mãos. Por acaso. Ele desapareceu. Não, nunca o encontrei. Minha família também diz isso. Nariz pontudo, isso mesmo. Não, não acredito em anjos. Não mesmo. Claro, é possível que ela tenha sido raptada. Não, mas por alguma outra pessoa. Não sei. Mas sem dúvida, é possível que ela ainda esteja viva. Com certeza, ela não ia se lembrar de nada. Ela só tinha 7 anos. Ah, menos de 7. Nós temos só um menino. Não, eu nunca teria perdido a esperança. Imediatamente, sim, prometo. E obrigado por ter ligado. E desligou o telefone. Era o velho João? Perguntou Joaquim. Não, disse o pai. Era a senhora Hansen, a mãe de Elizabeth. Eu mandei uma cópia daquela velha foto. Ela disse que a jovem pode muito bem ser sua filha, que desapareceu há 45 anos. Mas na época, a menina tinha apenas 6 ou 7 anos de idade. Ela teve outra filha logo depois. Seu nome é Ana. E ela se parece um pouco com essa moça que está diante da Basílica de São Pedro. Quando o pai entrou no quarto para dar boa noite, ficou parado um pouquinho na janela, olhando fixo para a escuridão lá fora.
O que será que aconteceu com o velho João? Ele está lá no deserto, disse Joaquim, mas ainda não é Natal. Finalizamos então o 20º dia dessa nossa aventura no mistério de Natal, abrindo juntamente com Joaquim esse calendário mágico e aprendendo muito, além de nos prepararmos, né, para o Natal. Estamos aqui também aprendendo fatos históricos através, né, dessa viagem ao tempo aí com Elizabeth e sua procissão, tá bom? Então, acompanhe os vídeos aqui, nos vemos amanhã, um beijo e fica com Deus!